Nesse dia de hoje, o Atos capítulo 16, a gente vê que o apóstolo Paulo, juntamente com os que estavam com ele, eles quiseram pregar na região da Ásia, mas o Espírito Santo os impediu de pregar naquele lugar. E é interessante isso, porque pregar é o que Deus nos manda fazer, mas o Espírito proibiu. Parece até algo paradoxal, né? Mas a verdade é que nós precisamos entender que existem coisas que são certas, mas elas precisam ser feitas na hora de Deus. Como está escrito, maçã de ouro em bandeja de prata é a coisa certa feita na hora certa. Ou como a gente entende também em Eclesiastes 3, há um tempo e um modo para cada coisa acontecer. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente sabe o que é certo fazer, mas a gente faz da forma errada, no tom errado, com as palavras erradas, e isso não é correto. Paulo obedeceu porque o Espírito Santo não queria que ele pregasse ali. Eles foram para outra região e eles chegaram até lá, foram na beira de um rio, conheceram algumas mulheres, provavelmente lavando roupa, e ele fala com uma delas, e a Bíblia diz que enquanto ele falava de Jesus, o próprio Espírito Santo abriu o coração dela e ela veio a crer e foi batizada. Então é para você entender, né? Se Paulo não tivesse passado por lá, o Espírito não tinha aberto o coração dessa mulher. É o Espírito Santo quem abre o coração das pessoas para conversão. Às vezes a gente acha que é pela força, que é por muito ficar querendo enfiar o evangelho na cabeça das pessoas. Nós pregamos a palavra para chegar até o ouvido das pessoas. O Espírito Santo faz chegar até o coração. Por isso está escrito que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Romanos 9 vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus aí abriu o coração da mulher para que Paulo pregasse o evangelho. Foi Deus que abriu o coração dos ninivitas quando Jonas foi lá pregar para 120 mil pessoas. Então, creio no poder de Deus. Não é a sua inteligência, não é o seu poder, não é a sua retórica, é o Espírito Santo que convence as pessoas. Para encerrar, o apóstolo Paulo chega com Silas numa cidade e eles começam a pregar ali, eles expulsam um demônio de uma mulher e eles são publicamente açoitados ali, as roupas deles são rasgadas e eles são levados presos e mesmo com o corpo todo rasgado pelos chicotes, eles estão adorando a Deus e cantando. Veja que coisa, né? Eles estavam fazendo o que Deus queria e passaram por esse sofrimento. Então, tome muito cuidado com esse evangelho triunfalista que diz para você que se você fizer tudo o que Deus quer, a sua vida só vai ser prosperidade, saúde e bênçãos. Se fosse isso, então Deus não estava com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 4 capítulos da Bíblia, ele mostra os sofrimentos que ele passou. Então, entenda isso. Muitas vezes o Senhor permitirá dificuldades, porque nessas dificuldades você vai glorificar o nome dele, e glorificando o nome dele, você vai então estar sendo uma porta de Deus para abençoar alguém. Aquele cara que estava ali protegendo aquela cela, ele ia se suicidar. Paulo disse, não se suicide, pregou o evangelho. Aquele homem e a família dele vieram a crer, serem batizados e serem salvos. Se não fosse eles terem sido levados ali para aquele presídio, essa família não tinha conhecido o evangelho. Deus leva a minha vida e a sua para lugares que a gente não imagina, para que outras pessoas conheçam o evangelho através de nós. Deus te abençoe com esse resumo.